Oi, pessoal, eu sou a Bia e esse é o BioBia, um espaço para a gente falar sobre meio ambiente de um jeito simples e descomplicado. E o episódio de hoje é um daqueles que unem meio ambiente, política, economia e, claro, um monte de polêmica. A gente vai falar sobre a margem equatorial, uma das regiões mais promissoras do país para a exploração de petróleo e também uma das mais sensíveis do ponto de vista ecológico. Essa história mistura ciência, soberania energética, geopolítica, licenciamento ambiental e até os bastidores da COP30, a Conferência do Clima que o Brasil vai sediar em Belém. Então, pega seu café, se acomoda e vem comigo entender o que está em jogo nessa disputa entre desenvolvimento, política e sustentabilidade. Para começar, o básico. A margem equatorial é uma imensa faixa do litoral norte do Brasil, que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, cobrindo cerca de 2.200 quilômetros. Ela é formada por 5 grandes bacias sedimentares: Potiguar, Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão e Foz do Amazonas. Essas bacias estão em águas profundas e ultraprofundas, ou seja, poços perfurados a mais de 2.000 metros abaixo do nível do mar. E por que ela é tão falada? Porque os estudos geológicos mostram que ela tem formações muito parecidas com as da Guiana e do Suriname, onde gigantes como a ExxonMobil e a Total já descobriram mais de 11 bilhões de barris de petróleo nos últimos anos. Então, naturalmente, o Brasil começou a olhar para essa região com mais atenção. E a Petrobras, claro, entrou no jogo. Depois de quase 5 anos de impasse, o IBAMA concedeu a licença de operação para a Petrobras perfurar o bloco FZAM 59, na bacia da Foz do Amazonas. Essa é a famosa LO, a última etapa do licenciamento ambiental, aquela que autoriza de fato o início das atividades. Mas o problema é que essa licença foi dada mesmo com pareceres técnicos contrários. 26 técnicos do próprio IBAMA e o Ministério Público Federal alertaram que a Petrobras não demonstrou capacidade suficiente para responder a um vazamento de óleo, especialmente por causa das falhas no PPAF, o Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada. Esse plano é um dos instrumentos mais importantes do licenciamento. Ele descreve como a empresa vai agir para resgatar e cuidar dos animais atingidos caso ocorra um acidente. O IBAMA identificou que o plano da Petrobras não era viável na prática, por causa da dificuldade de acesso à região, da falta de estrutura logística e da complexidade das correntes oceânicas. Mesmo assim, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, decidiu liberar a licença, com a condição de que a empresa fizesse novos testes e simulações depois do início da operação. E é aí que mora a polêmica. Isso inverte o princípio da precaução, que é um dos pilares da política ambiental. Esse princípio diz que, quando há risco de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica não pode ser usada como desculpa para adiar medidas de prevenção. Na prática, o IBAMA autorizou primeiro e pediu a prova de segurança depois. Isso fez com que o Ministério Público Federal considerasse a decisão uma violação das normas do licenciamento ambiental. A margem equatorial é uma das áreas mais sensíveis do planeta. A costa do Amapá, por exemplo, tem 83,5% de alta sensibilidade ao óleo, segundo a análise de sensibilidade ambiental ao óleo feita pelo próprio IBAMA. E não é difícil entender o porquê. Ali estão os manguezais mais extensos e preservados do mundo,
que funcionam como berçários naturais da vida marinha. O Grande Sistema de Recifes Amazônicos, GSRA, um ecossistema incrível com 40 espécies de corais, 60 espécies de esponjas e quase 30 que ainda nem têm nome científico. E a pluma sedimentar do Amazonas, uma descarga gigantesca de água doce e sedimentos que sai do rio e se espalha pelo mar, levando nutrientes e também qualquer poluente como o petróleo. Ou seja, um vazamento ali não ficaria restrito a um ponto. Ele se espalharia rapidamente, atingindo recifes, manguezais e áreas de pesca artesanal. E a limpeza seria praticamente impossível. Quando a gente fala de risco ambiental, não dá para esquecer o lado humano. Na área de influência direta da margem equatorial, existem 34 unidades de conservação, 3 terras indígenas e 6 territórios quilombolas. São comunidades que dependem diretamente do mar e dos rios para sobreviver. Pescadores, ribeirinhos, povos originários e quilombolas. Organizações como a COIAB e a CONAC já denunciaram que esse tipo de projeto ameaça seus modos de vida. Um vazamento de óleo pode comprometer a pesca, o turismo e até a saúde dessas populações. E o mais grave, muitas vezes essas comunidades nem são ouvidas durante o processo de licenciamento. Então, discutir petróleo na margem equatorial é também discutir justiça ambiental e social. A decisão do IBAMA não foi apenas técnica, ela foi profundamente política. De um lado, o Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, defende que explorar a margem equatorial é uma questão de soberania energética. Segundo ele, abre aspas, o Brasil precisa conhecer suas reservas para garantir o futuro da nação. Fecha aspas. Do outro lado, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, vinha mantendo uma posição firme de respeito às decisões técnicas do IBAMA. Mas depois da liberação da licença, ela optou pelo silêncio, o que foi interpretado como uma derrota da ala ambientalista dentro do governo. E o timing da decisão chama atenção. A licença saiu às vésperas da COP30, que vai acontecer em Belém e que o presidente Lula chamou de a COP da Verdade. Ou seja, o Brasil vai sediar o maior evento climático do mundo enquanto autoriza novas perfurações de petróleo na Amazônia. A mensagem internacional é, no mínimo, ambígua. A Petrobras defende que explorar a margem equatorial é essencial para garantir a segurança energética e financiar a transição para energias limpas. Segundo o Plano Estratégico 2024-2028, a empresa prevê investir mais de 3 bilhões de dólares na perfuração de 15 poços entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Eles afirmam que o petróleo brasileiro é um dos mais eficientes do mundo, com baixa intensidade de carbono, cerca de 15 quilos de CO2 por barril, metade da média global. A Petrobras também tem reduzido as emissões de metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2, em cerca de 70% desde 2015. Mas, ao mesmo tempo, ampliar a exploração em novas fronteiras fósseis aumenta as emissões indiretas, as chamadas emissões de escopo 3, que são aquelas geradas quando o combustível é queimado pelos consumidores. Ou seja, por mais que a empresa melhore sua eficiência, cada barril novo descoberto é mais carbono liberado na atmosfera. A exploração da margem equatorial
promete atrair mais de 3 bilhões de dólares em investimentos até o fim da década. Mas o Brasil já viveu esse filme antes. O pré-sal trouxe uma avalanche de recursos. E mesmo assim, a desigualdade regional continuou alta. Por isso, muitos especialistas defendem que o país precisa criar fundos soberanos específicos para essa nova fronteira. Esses fundos funcionariam como poupanças públicas que guardam parte da receita do petróleo para investir em educação, ciência, saúde, infraestrutura e transição energética. E uma parte seria reservada para o futuro, o que se chama de poupança intergeracional, para garantir que as próximas gerações também se beneficiem dessa riqueza. O Fundo Social do Pré-Sal foi criado com essa ideia, mas acabou sendo usado para cobrir buracos orçamentários. Modelos como o de Maricá e o do Espírito Santo mostram que é possível usar bem esse dinheiro, desde que haja governança, transparência e controle social. O mundo está num ponto de transição energética delicado. Mesmo com o avanço das renováveis, o petróleo ainda é essencial para a economia global. E a América do Sul voltou ao mapa da geopolítica do petróleo por causa da Guiana e do Suriname. Enquanto o Brasil discute licenças, esses países estão crescendo em ritmo acelerado, atraindo investimentos estrangeiros e aumentando a produção. A Guiana, por exemplo, saiu de um PIB de 6 bilhões de dólares em 2019 para mais de 20 bilhões em 2024. Mas junto com esse crescimento vieram novos desafios: desigualdade, inflação e dependência extrema do petróleo. Então, o dilema é esse: se o Brasil não explora, perde protagonismo. Se explora sem cautela, perde credibilidade climática. Existe uma proposta para que o Conselho Nacional de Política Energética reconheça a margem equatorial como área estratégica. Se isso acontecer, o modelo de exploração muda do regime de concessão para o regime de partilha de produção, o mesmo usado no pré-sal. Nesse modelo, o Estado fica com uma parte do petróleo produzido, o que aumenta o controle e a arrecadação. E isso permitiria criar regras claras para destinar parte desses recursos à pesquisa, à preservação ambiental e ao desenvolvimento das regiões produtoras, especialmente no norte, que tem os menores índices de desenvolvimento humano do país. O licenciamento ambiental é a espinha dorsal da política ambiental. Ela tem 3 etapas: licença prévia, LP, que avalia a viabilidade; licença de instalação, LI, que autoriza as obras; e licença de operação, LO, que libera o funcionamento. Em casos de grande impacto, como a exploração de petróleo, o licenciamento exige o EIA-RIMA, o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental. Esse estudo detalha os possíveis impactos, as medidas de mitigação e, principalmente, deve garantir transparência e participação pública, por meio de audiências e consultas. No caso da margem equatorial, o problema é que nem todas as condicionantes foram cumpridas, e as audiências públicas tiveram participação limitada das comunidades afetadas. Três caminhos principais estão na mesa. 1. A Petrobras segue com a perfuração e confirma se realmente há petróleo na região. 2. O caso vai parar na justiça, com ações tentando suspender a licença. E 3. Ou o governo redesenha a governança da margem, cria regras mais rígidas e atrela tudo à transição energética e à proteção ambiental. O mais provável é que a discussão continue quente, dentro do governo, no Congresso e principalmente na sociedade.
debate sobre a margem equatorial não é sobre ser a favor ou contra o petróleo, é sobre como o Brasil quer crescer. Queremos ser um país que repete os erros do passado, explorando primeiro e pensando nas consequências depois, ou um país que planeja seu futuro energético de forma responsável, com base em ciência, justiça social e coerência climática. Essa decisão vai mostrar para o mundo se desenvolvimento e sustentabilidade conseguem andar juntos, e vai dizer muito sobre o Brasil que a gente quer ser daqui para frente. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos. O seu interesse e a sua colaboração ajudam a BioBi a chegar em mais pessoas e a levar conhecimento sobre meio ambiente e sustentabilidade de um jeito simples e acessível. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo episódio.